Desde os primórdios da humanidade, o ser humano buscou substâncias que pudessem alterar sua percepção, abrir portais de consciência e trazer experiências que, em sua mente, poderiam ser confundidas com contato espiritual. Entre essas substâncias, a maconha, envolta em mistério e tabu, ocupa um lugar singular. Porém, o que raramente se fala são as consequências espirituais de seu uso, algo que transcende os efeitos fisiológicos e psicológicos e penetra nos domínios invisíveis da alma. Quando alguém acende um baseado, não é apenas fumaça que se eleva, mas também uma invocação sutil a forças que nem sempre são compreendidas. O véu entre os mundos se torna mais fino, a mente se abre, mas nem sempre para a luz. Muitas vezes, abre-se também para as sombras. A maconha, ao atuar sobre o sistema nervoso, modifica a frequência vibratória do campo energético humano. É como se a aura, antes estável e coerente, passasse a vibrar em ritmos irregulares. Essa alteração gera brechas por onde entidades de baixa vibração podem se aproximar. Muitos que fumam relatam sensações de paranoia, medo e perseguição. Isso não é apenas uma reação química, é também o reflexo de presenças sutis que se aproximam, atraídas pela fumaça que serve de ponte entre dimensões. Nas antigas tradições xamânicas, o uso de plantas de poder era acompanhado por rituais, cânticos, proteções espirituais e a presença de guias. O consumo despreparado, comum em nossa era moderna, abre portas que não se sabem fechar, e é aí que o perigo começa. No plano espiritual, cada ato humano tem uma repercussão. Ao fumar maconha, o indivíduo cria um padrão vibratório que pode aprisionar sua alma em estados de letargia e confusão. A sensação de euforia e relaxamento, vista como inofensiva, muitas vezes esconde um processo de drenagem energética. Espíritos necessitados, almas desencarnadas ainda presas ao vício terreno, se aproximam e se alimentam das energias liberadas pelo fumante. É por isso que muitos usuários sentem-se pesados, cansados e esvaziados depois do efeito passar. É como se uma parte de sua vitalidade tivesse sido sugada. Essa simbiose sutil com entidades vampíricas pode perdurar por anos, enfraquecendo o espírito e dificultando o despertar da consciência. Outro aspecto pouco discutido é a ilusão espiritual que a maconha pode gerar. Sob seu efeito, muitos acreditam estar recebendo revelações, mensagens cósmicas ou compreendendo mistérios da existência. Contudo, na maioria das vezes, trata-se de projeções mentais distorcidas, fragmentos de percepções ampliadas que, sem disciplina e clareza, se transformam em delírios. O perigo reside em confundir tais vislumbres com verdadeiros estados místicos. Em vez de elevar-se, o buscador pode ficar preso em labirintos mentais, acreditando ter alcançado o cume da sabedoria, quando na realidade apenas caminha em círculos dentro de sua própria mente enevoada. A longo prazo, as consequências espirituais tornam-se mais evidentes. A alma perde seu brilho original, sua chama interior se apaga lentamente. O corpo astral, que deveria ser um veículo de expansão e conexão com planos superiores, se densifica e adquire uma tonalidade turva. Nos sonhos, o fumante pode começar a ter experiências perturbadoras, pesadelos recorrentes e encontros com presenças obscuras. A dificuldade em lembrar-se de sonhos espirituais positivos aumenta, pois a substância atua como um bloqueio na memória astral. Assim, o que poderia ser um caminho de aprendizado e contato com guias espirituais torna-se um terreno sombrio de ilusões e confusões. Não se pode negar que a maconha, como toda planta, possui uma essência sagrada e foi utilizada em rituais antigos para fins de cura e expansão. Porém, a diferença fundamental está na intenção, no preparo e no respeito. O uso recreativo, desprovido de sacralidade, transforma o sagrado em profano. É como usar o fogo para brincar. A chama que poderia iluminar se converte em incêndio. O que muitos não percebem é que cada tragada não apenas afeta o corpo físico, mas imprime marcas no corpo espiritual. São cicatrizes invisíveis que se acumulam e, com o tempo, podem criar barreiras imensas entre o indivíduo e sua verdadeira essência. O caminho espiritual exige clareza, disciplina e pureza.
Ao enveredar pelo atalho ilusório da maconha, o buscador perde a nitidez da visão interior. O que parece um voo é, muitas vezes, apenas uma queda disfarçada. A mente se expande sim, mas não para cima, e sim para lados sombrios. A energia vital, que deveria ser canalizada para a elevação da alma, é dispersa em sensações passageiras. Assim, a verdadeira consequência espiritual do uso da maconha é o desvio do propósito maior, o despertar da consciência em sua plenitude. A cada vez que a fumaça da maconha entra nos pulmões, um pacto silencioso é estabelecido com forças invisíveis. Esse pacto não precisa ser verbalizado, pois acontece em nível vibratório. O espírito, em busca de alívio ou prazer, baixa suas defesas naturais e entrega-se a um estado alterado de consciência. Nesse momento, a aura se torna mais permeável, como se suas paredes fossem enfraquecidas por dentro, permitindo a entrada de influências externas. Muitos acreditam que estão apenas relaxando, mas no plano sutil, uma verdadeira negociação energética acontece. Aquilo que parece um instante de paz pode se transformar em uma corrente que prende a alma em densidades difíceis de serem quebradas. O mundo espiritual é regido por leis de sintonia. Cada substância ingerida ou inaladas pelo corpo altera a frequência do espírito. A maconha, em especial, cria uma frequência de oscilação irregular que não encontra harmonia nem com as altas esferas de luz, nem com os abismos profundos da escuridão. O usuário fica preso em uma faixa intermediária, um limbo vibracional, que atrai entidades confusas, errantes e viciadas. Essa companhia invisível muitas vezes influencia pensamentos, emoções e até mesmo decisões da vida cotidiana. É por isso que alguns fumantes relatam perda de foco, procrastinação, dificuldade em assumir responsabilidades e uma tendência a viver em ilusões. Não é apenas a mente humana agindo, são também vozes sutis, sussurros espirituais que empurram para a estagnação. As tradições espirituais mais antigas alertavam para esse perigo. Mestres e iniciados falavam de plantas de portal, que só deveriam ser usadas em rituais específicos, com preparação mental, jejum, proteção e orientação de guias experientes. Quando o indivíduo consome maconha de forma desregrada, ele se expõe a um labirinto de energias sem bússola. O corpo energético, que deveria ser como um templo alinhado, torna-se um terreno aberto onde qualquer força pode entrar. O risco não é apenas perder energia, mas também permitir que fragmentos de consciência estranha se alojem na psique, criando padrões de pensamento repetitivos e obsessivos. No campo dos sonhos, as consequências são ainda mais marcantes. Muitos usuários relatam a ausência de sonhos ou a dificuldade de lembrá-los. Isso ocorre porque a maconha interfere no corpo sutil responsável pela projeção consciente. O que poderia ser um momento de aprendizado espiritual durante o sono se converte em vazio ou confusão. Os poucos sonhos que surgem muitas vezes têm natureza caótica, cheios de símbolos distorcidos e presenças perturbadoras. Essa interferência enfraquece a ponte natural que liga o ser humano a planos de maior sabedoria, criando um bloqueio entre a alma e seus guias espirituais. Com o tempo, a sensação de desconexão aumenta e a pessoa passa a sentir um vazio existencial profundo. Outro aspecto delicado é a ilusão da espiritualidade fácil que a maconha promove. Muitos acreditam que, sob seu efeito, atingem insights profundos e experiências de iluminação. Porém, esses vislumbres não passam de reflexos fragmentados da mente expandida artificialmente. Sem disciplina espiritual, o que é visto não se transforma em sabedoria, mas em confusão. O usuário pode acreditar que possui poderes, revelações e até missões cósmicas, mas tudo não passa de ilusões geradas por sua própria mente sob a influência da substância. É como olhar para um espelho quebrado. A imagem refletida parece múltipla e mágica, mas na verdade está apenas distorcida. A longo prazo, essa ilusão cobra um preço alto. O espírito que se habitua a depender da substância perde sua autonomia interior. A chama da consciência, que deveria ser fortalecida pela disciplina e pelo esforço, se enfraquece e passa a depender do estímulo químico.
É como se a alma desaprendesse a voar com suas próprias asas e passasse a acreditar que só pode alçar voo com a fumaça que sobe. Esse condicionamento espiritual gera escravidão sutil, uma prisão invisível em que o indivíduo acredita estar livre, mas na verdade está acorrentado por sua necessidade de alterar artificialmente seu estado de consciência. Além disso, cada uso cria uma marca no campo energético. Essas marcas, invisíveis a olhos comuns, são percebidas por seres do plano astral que se aproveitam dessas fissuras para se aproximar. Assim, um círculo vicioso se estabelece. O indivíduo fuma, abre sua energia, é drenado por entidades, sente-se esvaziado, busca novamente a maconha para aliviar a sensação e reforça ainda mais sua dependência. Poucos percebem que não estão sozinhos nesse processo, mas acompanhados por presenças invisíveis que os incentivam a continuar, pois delas depende sua própria sobrevivência no astral inferior. Tudo isso não significa que a planta seja em si maligna. Como toda criação, ela possui uma essência sagrada. O problema está no uso irresponsável e desprovido de consciência. O que poderia ser medicina espiritual em mãos preparadas se transforma em armadilha quando usado de forma recreativa. A maconha tem o poder de abrir portas, mas sem preparação adequada. O que entra por essas portas não é luz, mas escuridão disfarçada. Essa é a verdade que quase ninguém conta. Fumar maconha não é apenas um hábito, mas um ato espiritual de grandes consequências, que pode aprisionar a alma em ilusões e drenagens difíceis de romper. As consequências espirituais de fumar maconha não se limitam apenas ao presente imediato, mas se estendem em ondas que afetam toda a jornada da alma. Muitos acreditam que, por ser uma substância natural, ela não traz riscos além dos físicos, mas esquecem que a natureza é dual. Pode curar ou envenenar, pode abrir caminhos de luz ou aprisionar em sombras densas. O uso contínuo vai moldando a estrutura energética do ser humano, tornando-o cada vez mais suscetível a influências externas. A chama interior, que deveria expandir-se para buscar o divino, começa a vacilar, como uma vela exposta ao vento. Aos poucos, o brilho da alma perde intensidade, e o indivíduo se acostuma a viver em um estado de semiconsciência, nem desperto nem adormecido, mas preso em uma zona cinzenta onde a verdadeira evolução espiritual se torna quase impossível. É nesse terreno cinzento que se escondem as maiores armadilhas. O fumante passa a confundir passividade com paz, letargia com espiritualidade e fuga da realidade com iluminação. A brisa suave que a substância traz é, na verdade, um anestésico para a alma, que deixa de enfrentar suas dores, suas sombras e suas lições. O caminho espiritual, porém, exige coragem e enfrentamento. Cada vício, cada fuga, é uma muralha erguida entre o ser humano e sua essência divina. Assim, fumar maconha repetidamente pode ser comparado a andar em círculos dentro de um templo abandonado. Parece haver movimento, mas não há saída. O buscador pensa que avança, quando na realidade apenas reforça seus grilhões. As entidades que se aproximam do campo energético do usuário encontram ali alimento fácil. São espíritos que, em vida, cultivaram o vício e, após a morte, continuam presos ao desejo. Incapazes de sentir a substância diretamente, eles se alimentam das energias liberadas por aqueles que ainda vivem. É uma simbiose desigual. O espírito desencarnado obtém alívio temporário, enquanto o encarnado perde vitalidade, clareza e direção. Essa relação pode durar anos, e muitos só percebem quando já estão profundamente enfraquecidos, incapazes de romper sozinhos o ciclo. É nesse ponto que a alma começa a gritar por libertação, mas a mente, já condicionada, insiste em buscar na fumaça a solução para o vazio que a própria fumaça ajudou a criar. Em termos kármicos, as consequências também são intensas. Cada escolha feita em estado alterado de consciência carrega uma responsabilidade espiritual. Se a maconha leva o indivíduo a atitudes de negligência, violência ou fuga de suas responsabilidades, essas ações ficam registradas no tecido do destino, exigindo reparação futura.
Não é apenas o corpo físico que sofre. É a própria trajetória da alma que se curva sob o peso das escolhas feitas sob o véu da ilusão. Muitos reencarnam trazendo ainda a inclinação ao vício, repetindo os mesmos padrões até que a consciência decida, finalmente, quebrar o ciclo e buscar caminhos mais elevados. É importante compreender que a verdadeira espiritualidade não depende de substâncias externas. O contato com o divino nasce do silêncio interior, da meditação, da disciplina e da pureza de intenções. Quando se busca atalhos, como a maconha oferece, o preço pago é alto demais, a liberdade da alma. O despertar autêntico não vem de sensações artificiais, mas de um mergulho profundo e consciente no próprio ser. Essa é a lição que tantos evitam aprender, preferindo o prazer momentâneo ao esforço duradouro. Porém, sem esforço, não há vitória, e sem vitória, não há ascensão. A alma que deseja libertar-se precisa reconhecer essas consequências. Precisa compreender que cada tragada de maconha é também uma escolha espiritual, uma abertura que pode levar à estagnação ou até mesmo à queda. A libertação exige força de vontade, oração, práticas de purificação e muitas vezes auxílio espiritual de guias e protetores. Não se trata de condenar a planta, mas de reconhecer que seu uso imprudente acorrenta mais do que liberta. É necessário devolver à maconha seu caráter sagrado, compreendendo que ela é uma chave que só deve ser usada em momentos específicos, com intenção pura e proteção espiritual adequada. Fora disso, o risco é grande demais. A consequência mais profunda, porém, é a perda da conexão com a própria essência. O ser humano esquece que já carrega dentro de si a centelha divina, a fonte de toda sabedoria e iluminação. Ao buscar na fumaça aquilo que só pode ser encontrado no silêncio interior, ele se distancia de si mesmo e se perde em ilusões. A verdadeira viagem espiritual não é feita para fora, mas para dentro. Enquanto a maconha pode mostrar paisagens artificiais, o espírito desperto enxerga horizontes infinitos, sem precisar de substâncias. A diferença é clara. Um caminho leva à dependência e ao enfraquecimento. O outro, à liberdade e à plenitude. Assim, as consequências espirituais de fumar maconha são um chamado de alerta. Não é apenas o corpo que sofre, mas a alma que se afasta de sua luz original. A cada vez que a fumaça sobe, um pedaço de vitalidade desce. A cada ilusão de expansão, uma verdade é encoberta. A cada instante de prazer passageiro, um passo para longe da eternidade é dado. A escolha está sempre diante de cada um: permanecer prisioneiro da fumaça ou buscar a clareza do espírito livre. Essa é a decisão que define não apenas uma vida, mas toda a jornada da alma através das eras.